Ensinar matemática para as crianças de um jeito divertido e interessante. Esta é a missão de professoras da Rede Municipal de Ensino em Bauru. Para facilitar o aprendizado da disciplina, as professoras usam vários recursos e muita criatividade. Tem o trabalho de um grupo de funcionários da Sorri que usa fantoches para ensinar inclusão social às crianças. Mas agora com uma novidade, eles também estão na Rádio Unesp FM. E também uma lei municipal que garante a preservação de árvores raras, mas ela ainda é pouco conhecida aqui na cidade. Terça-feira, 2 de janeiro, o Unesp Notícias está começando. Boa noite! Quando falamos em alfabetização, é comum pensarmos em estratégias para ensinar as crianças a ler e a escrever. Mas ela também está relacionada a outra área do saber, a matemática. Nós vamos rever agora o trabalho de professoras da Rede Municipal de Ensino em Bauru, que usam diferentes recursos e a criatividade em sala de aula para tornar o aprendizado mais interessante e divertido para as crianças. A regra desse jogo é simples. Os jogadores mirins têm que tentar pegar exatamente 5 tampinhas do pote. Só ganha a rodada quem acertar na mosca. Conta pra gente. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa outra atividade, a professora Tamara mostra um desenho e os alunos precisam imitar a forma das figuras geométricas. Olha aí, tá quase. Ai, parou. Uma cama de gato gigante também é formada pelos alunos e o desafio é passar por cima ou por baixo sem cair. Continue com o elástico na mesma altura. Pode até não parecer, mas essas brincadeiras são estratégias criadas pela Tamara para tratar conteúdos escolares com alunos de 4 e 5 anos da Escola Infantil Maria Conceição de Lima, no Núcleo Geisel. Como ensinar matemática para as crianças? Aqui nessa sala de aula, materiais simples, como uma tampinha, elástico e uma peteca, viram ferramentas de ensino nas mãos dos professores. A criança, desde que ela nasce, ela tem um contato direto com a matemática nas relações sociais que ela estabelece ao longo do dia a dia. Qual é o papel da escola, o papel do professor? É favorecer, então, o desenvolvimento dessas habilidades através de atividades práticas, de vivências cotidianas, para que a criança possa, então, se sentir inserida nesse contexto e fazer uso dessas ferramentas culturais, vamos colocar assim, né, para estar resolvendo os desafios que são apresentados na rotina de sala de aula. O ensino da matemática na educação infantil se concentra mais em noções e menos em conceitos. As atividades deixam de focar somente os números e passam a ser lúdicas e atraentes com uma participação ativa da criançada. Qual que é a atividade que você mais gostou hoje aqui que você fez? Da tampinha. Por que você gosta da atividade da tampinha? Porque dá pra contar. Principalmente na educação infantil, a gente precisa ter esse cuidado de trabalhar também muito significativamente os outros eixos da área, que são tão importantes quanto os números. Então, a questão da exploração do espaço e da forma, quando a gente trabalhou a teia, né? A questão do elástico, de representar, através de outros elementos, não só o lápis e o papel, as formas geométricas, né? Então, tudo isso favorece outras aquisições dentro da área que vão muito além do número. Na sala de aula da professora Josilane, outro bom exemplo de que a matemática não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Os alunos do primeiro ano da escola Nacilda de Campos começam o dia atualizando o calendário. Eles põem o dia da semana e o número correspondente de canudos na caixinha. Depois, régua e trena nas mãos para medir o tamanho de itens variados, como estojo, lápis e até a porta e a lousa da sala. Todos se ajudam durante a atividade. Eu procuro sempre trazer mais próximo da realidade deles. Tá? Então, assim, a realidade da criança de 6 anos é brincar, é o lúdico. Então, eu procuro trazer a ludicidade para a sala de aula, para despertar o interesse, para ter uma aprendizagem significativa. Aí eles vão brincando e aprendendo ao mesmo tempo.
Para o Rian e a Emily, aprender dessa maneira é só diversão. Aqui hoje, explica pra mim o que você fez, o que você achou legal. Que fazer todos os números, é rapidinho. Não tem dificuldade nenhuma pra fazer? Nenhuma. Você gosta de aprender essas coisas de número? Gosto. A criança, quando ela faz isso, ela aprende bastante, fica muito legal também. É muito facinho pra mim. Pra mim, eu não acho chata nada. Esses são exemplos da chamada alfabetização matemática, conceito defendido pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, do governo federal. O objetivo desse beabá matemático é ir além do ensino tradicional e dar condições aos alunos de terem uma nova visão de mundo. A Aline atua como professora formadora do Plano Nacional em Bauru e explica que a alfabetização matemática leva os estudantes a criarem estratégias próprias para resolver as situações em sala de aula. Antigamente, a formação do PNAE, muitos professores trabalhavam a resolução de problemas de uma maneira tradicional. Dava os probleminhas, os alunos eram levados a resolver então com lápis, borracha. Hoje não. O professor trabalha esses problemas, mas o aluno ele pode criar outras estratégias para resolver. Então ele pode fazer um desenho, ele pode pegar uma coleção, contar tampinhas que representem aquela situação apresentada, ele pode simplesmente explicar o seu raciocínio para o outro colega. E assim vários alunos vão percebendo as formas e estratégias que o outro tem e agregando no seu conhecimento. Nosso assunto agora é meio ambiente. Uma lei municipal garante a preservação de árvores raras de interesse histórico e científico aqui na cidade. Mas ela não é muito conhecida e desde 2009 nenhuma árvore foi protegida por meio desse recurso. Quando a gente fala em tombamento, a imagem que vem à cabeça é a de prédios que preservam a história de uma cidade. Mas em Bauru, as árvores também podem ser tombadas. Uma lei municipal garante que determinadas espécies permaneçam em pé. São árvores raras, usadas na coleta de sementes para viveiros municipais ou que tenham interesse histórico, científico e paisagístico. Eu acho muito bom, porque é essencial, né, para o ser humano, né? E outra, é muito importante, né, porque a umidade também, né, ajuda na umidade para as pessoas. Se as pessoas fosse tudo um deserto, né, as pessoas ficavam terrivelmente sem condições de, que nós acostumados aqui, sobrevivência, né? Valdecir, muita gente não sabe que pode pedir na Secretaria do Meio Ambiente o tombamento de uma árvore com essas características, mas a lei tem aprovação dos moradores. Eu acho muito bom dessa lei aí, porque do jeito que está o nosso verde aí, a gente tem que plantar, não cortar. Quem costuma ficar à sombra delas, seja para descansar ou só para passar o tempo, reconhece a importância da preservação. Eu venho aqui e uma arvinha dessa aqui, olha que beleza. Fazendo uma sombrinha dessa tão gostosa pra gente, é muito bom, né? O principal objetivo de uma árvore ser tombada é justamente a qualidade de vida que ela proporciona para a população. Ela tem que atingir um ápice de proteção. Então, ela já está propícia a fazer a despoluição do ar, então essa filtragem da poluição é importante. Ela também tem que já estar apta com a copa dela a produzir menos zonas de calor, então produzir mais sombras e fazer a produção maior de água para que a gente tenha um ambiente mais úmido. Então todas essas características elas são relevantes para o tombamento de uma árvore. Entre os anos de 1993 e 2009 foram feitos 193 tombamentos de árvores aqui na cidade de Bauru. 87 deles aqui na Praça das Cerejeiras. Mas depois desse período, nenhum tombamento mais foi feito. Nós tivemos uma solicitação em 2013 de um munícipe, porém essa árvore se encontrava em uma área particular. Esse munícipe não era o proprietário desse imóvel. Os técnicos da secretaria estiveram no local e identificaram que ela não se encaixava nesses critérios de tombamento. Então o tombamento foi indeferido. Um dos motivos pode ser, inclusive, o desconhecimento sobre a legislação. Exemplares como o pau-brasil, que já foram abundantes no país, hoje são raros e podem ser vistos assim bem de perto aqui na praça, graças ao tombamento. E nada como se deparar com um ipê amarelo, todo florido, bem no centro da cidade. Uma imagem que enche os olhos. A lei permite que qualquer morador peça o tombamento de uma dessas árvores.
O munícipe pode entrar, qualquer pessoa pode entrar com pedido de tombamento, ele vai fazer um croquis da árvore, da localização da árvore que ele pretende tombar, vai colocar os motivos dele, a Secretaria de Meio Ambiente e o CONDEMA fazem uma avaliação dessa árvore para verificar se ela atende aos critérios da lei, e sendo uma árvore, e um dos critérios é que essa árvore seja nativa, ela atendendo esses critérios de raridade ou antiguidade, todos esses que eu coloquei anteriormente, ela então vai passar pelo processo de tombamento que é feito por meio de um decreto municipal. O exemplar é então cadastrado e fica identificado na prefeitura. Isso impede que ele seja cortado. Mas pode acontecer de o corte ou a remoção serem necessários. Aí é preciso um procedimento para atestar que o tombamento deve ser cancelado. O corte ele é permitido apenas em situações que a lei prevê, então no caso especificamente de um risco de queda, de uma condição fitossanitária. Então essas árvores elas também têm que passar pelo CONDEMA para fins de destombamento. Sempre que uma espécie é removida, a compensação precisa ser feita. Isso garante que a cidade viva e respire melhor debaixo dessas copas. São registradas neste momento chuvas fracas e moderadas em diferentes pontos do estado de São Paulo, situação que deve se manter nesta quarta-feira. Em Bauru já choveu 10 milímetros hoje e pode voltar a ter pancadas ao longo da noite. Agora a umidade do ar está alta por conta da chuva, 96%, e os ventos são de 7 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi 19 e a máxima 25 graus. Amanhã os termômetros variam entre 19 novamente e 26 graus. O ano acabou de começar e já tem imposto para pagar. Desde hoje já é possível consultar o valor do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Em 2018, o tributo terá uma redução média de 3,2% na comparação com o ano passado. Para o pagamento da taxa, o contribuinte tem 3 opções: pagar em 3 parcelas com data de vencimento de acordo com a numeração final da placa do veículo, pagar em cota única no mês de janeiro e receber um desconto de 3%, ou pagar em cota única no mês de fevereiro, mas sem descontos. E é bom ficar atento, os donos de veículos com placa final 1 ou 2 devem realizar o pagamento da primeira parcela do imposto ou da cota única com desconto nos dias 9 e 10 de janeiro, ou seja, já na semana que vem. É possível conferir o valor do IPVA online, basta informar o número do Renavan e a placa do veículo. Também é possível fazer a consulta em qualquer unidade do Denatran e nos bancos. No Detran e também nos bancos. Já para efetuar o pagamento do tributo, o contribuinte deve ir até uma rede bancária credenciada e informar o número do Renavan. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você revê a história de um grupo de funcionários da Sorri que começou ensinando inclusão social às crianças por meio de fantoches e agora tem um programa na Rádio Unesp. Nós voltamos em instantes. Há quase 40 anos, funcionários da Sorri em Bauru criaram uma turminha de fantoches que conversa com crianças sobre diferentes deficiências. Agora, essas lições de inclusão e cidadania dos bonecos estão ao alcance de todos. A turma do bairro participa semanalmente do programa infantil Unespinha, da Rádio Unesp FM. Unespinha, o programa da criança, hora de conferir a Turma do Bairro. Esse pessoal tomou conta do estúdio da Rádio Unesp para falar de um assunto sério. A Turma do Bairro é um programa feito pela Sorri em Bauru há 36 anos. Os personagens vão a escolas e empresas conversar abertamente com adultos e crianças sobre inclusão e como é o dia a dia de pessoas com deficiência. Desde maio, o grupo ganhou um novo espaço para bater papo. Todos os domingos são estrelas de um quadro do Unespinha, programa da Rádio Unesp voltado ao público infantil. Nós resolvemos incluir no programa a participação da Turma do Bairro, que
eles são fantásticos, eles elucidam isso, todas essas deficiências de uma maneira muito clara para a criança, uma coisa assim, reduzindo mesmo o preconceito, né, falando muito claramente de todos os problemas, e eu acho que isso tem contribuído muito para o Nespinha. A maioria dos personagens da turma é deficiente. O Marcos, por exemplo, tem paralisia cerebral e é cadeirante. O Ronaldo é deficiente visual e a Gabriela tem síndrome de Down. Teremos a participação especial do Memorial da América Latina. Em comum, uma missão: combater o preconceito e mostrar que todos somos iguais, apesar das diferenças. Através de um teatro de bonecos, abre-se um canal de comunicação, né? E as pessoas podem abertamente questionarem, tirarem dúvidas, esclarecerem, né, dúvidas em relação às pessoas com deficiência. A participação da turma no Nespinha conta também com entrevistas. No dia da gravação que acompanhamos, representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Bauru falaram sobre a Semana de Prevenção às Deficiências, realizada no fim do mês. Isso daí são ações imprescindíveis para que o preconceito seja eliminado, porque normalmente as pessoas têm preconceito daquilo que elas não conhecem de perto. Então já se cria uma barreira aí, e aqui a criança sendo tratada, sendo apresentada para pessoas com deficiência, convivendo com pessoas com deficiência, todo esse preconceito que existe, futuramente vai deixar de existir. Os personagens ganham vida com a dedicação dos funcionários da Sorri. A inspiração vem do cuidado e do atendimento aos pacientes que frequentam a instituição. Na assistência social e na política urbana. Cada boneco ele tem uma história, né? Ele tem a sua deficiência, mas por trás disso ele tem a história. E nós, como profissionais da saúde, convivemos com pessoas que têm esse tipo de deficiência. Então a gente pega características de cada pessoa para ajudar a montar o personagem da melhor maneira possível para passar para o público. O Davi empresta um pouco da sabedoria dele para a Karina, terapeuta ocupacional da Sorri. Junto com a bola inseparável que carrega, ele dá uma lição de como é o mundo dos autistas. Várias crianças autistas podem ter problemas de linguagem, e aí essas características vão variar. Então a gente traz a comunicação mais voltada para palavras repetitivas, mas a gente demonstra que assim, o Davi ele está ali presente e ele está compreendendo quando o nome dele é falado, quando algum assunto está acontecendo, e aí ele acaba trazendo, né? A terapeuta ocupacional entende que os personagens da Turma do Bairro cumprem um papel importante na falta de conteúdos voltados especificamente para crianças. A gente consegue mesmo criar ali um diálogo, falar na linguagem deles. O que há neles muito é a dúvida, né? Da diferença, por que aquela criança age assim, por que ele não quer conversar, no caso do autista, que muitas vezes prefere ficar sozinho. Então a gente traz essas informações, né, leva até eles, e aí eles vão mesmo lembrando, tia, é igual aquele que estuda comigo, e eles vão, né, assim, se assemelhando, e é muito gostoso. Quanto mais cedo você oportunizar conceitos corretos em relação à deficiência, né, atitudes, menos espaço você, né, oportuniza para a criação de diferenças, de discriminação. O Nesp Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site da TV Unesp ou pela página no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã.